Quem começou a boa obra? Olhe para sua irmã do lado direito e diga assim: quem já matou urso e leão? Não tem medo de cara feia? De novo, quem já matou urso e leão? Não tem medo de cara feia? Aplauda ao Senhor! Porque Ele está aqui hoje e Ele vai te revestir. Essas vestes serão de força, de constância, de firmeza, uma ousadia, de coragem, uma unção de ousadia e de coragem. Quem recebe? Diga: eu recebo. Porque nós vamos precisar disso para permanecer, apesar das circunstâncias. Amém? Nós temos uma breve palavra para compartilhar com vocês hoje. Eu sou a Cátia do Gilmar. Eu sou o Gilmar da Cátia. E nós somos... Plenos. Somos plenos. Casados para sempre. Casados, né, para sempre. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos nos apresentar primeiro, né? Gilmar da Cátia, Cátia do Gilmar. Nós somos casados há 16 anos. Nos conhecemos desde os 10 anos de idade. Foi num velório que o meu pé tocou no pé dela. E desde lá, Deus tem feito essa história, né? Então, já temos mais de 30 anos, né, que nos conhecemos. Somos pais do Aquiles, que tem 16 anos, e da Helena, 10. Somos naturais aqui de Manaus, no Amazonas, mas residimos em Santa Catarina, em Itajaí, há aproximadamente 3 anos. Congregamos no Mevan, né? E ali ajudamos, cooperamos no Ministério de Casais, de Família. E estamos nessa jornada, né? Ela veio primeiro para Deus, eu ainda cabeçudo, olhando, ver se era bom mesmo. Demorei 1 ano, mas depois que vim, estou, né, nessa jornada, nesse processo de altos e baixos com Deus até no dia de hoje, e cremos até a sua volta. Amém. Amém, queridos. Como nós já falamos, nossa 5ª edição. A primeira edição começou, a pastora Bispo Inês estava ali com a gente, a Dali. A Luciana Freire. A Luciana Freire, cadê ela? Ela está aqui? Eu tinha visto a pastora Luciana. E nós estivemos ali na congregação 8, na área 71, Assembleia de Deus. Tem assembleiano aqui? Eu sou assembleiana raiz, querido. Para onde eu for, eu sou assembleiana. Mas uma assembleiana meio moderna, assim, com uma parede preta. Mas louvado seja Deus, porque foi nesse lugar, nessa igreja, onde eu fui tratada, curada, né, através da vida dos pastores que cuidaram de nós, nos pastorearam. E a primeira edição do Plenos foi na Assembleia de Deus, onde ele ainda era pastor. E a gente só queria fazer um culto de mulheres mais elaborado para as mulheres da nossa comunidade. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos, amém? E aqui não tem só assembleiana, aqui tem presbiteriana. Tem presbiteriana aqui? Batista? Glória a Deus. E é isso, queridos. Essa é a graça, essa é a beleza do reino de Deus, amém? E é uma honra poder servir a mesa para vocês. E hoje eu quero trazer uma palavra. Nós vamos falar sobre o tempo que ficamos nesse processo do deserto, que nós passamos recentemente. E Deus falou de muitas formas comigo, assim como com ele também. E nós vamos tentar passar um pouco daquilo que nós recebemos nesse lugar, para que vocês saiam daqui fortalecidas no Senhor, amém? 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 47. Abram as Bíblias, anotem para depois também lerem a respeito disso.
É uma passagem muito conhecida. E diz assim, ó: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Vamos falar juntos? Do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Uma mulher bem posicionada em Deus, queridas. Ela sabe exatamente o seu lugar nesse batalhão. Ela sabe discernir o nível de batalha que ela está travando. Porque vai ter momentos em que você vai precisar correr, mas tem momentos que você vai ter que desacelerar. Tem momentos em que você vai usar as suas armas que o Senhor te deu, mas tem muitos momentos em que você vai precisar silenciar e usar apenas o nome de Deus. Então, para permanecermos constantes, com um foco inabalável, o primeiro passo é: discirna a sua batalha. Você precisa ter o discernimento em qual batalha você está inserida. Então, eu quero te dizer, existem alguns momentos em que o Senhor, Ele vai realinhar esse batalhão. E talvez você que esteja na frente, você vai precisar ir para trás. E você que estava muito tempo ali atrás, escondido, talvez esse é o tempo que o Senhor vai te levantar para colocar na frente desse pelotão. Então, para nós permanecermos firmes, constantes, inabaláveis, nós precisamos ter o discernimento, discernir qual a batalha que nós estamos travando. Eu lembro que quando nós estávamos nesse processo muito doloroso, eu passei muitas noites sem dormir, porque é impossível dormir com o cônjuge do lado, sentindo dor, passando pelo processo da quimioterapia. Quem sabe o que é esse processo, sabe que é um processo muito duro. E eu deixava todo mundo dormir para eu ter o meu tempo com o Senhor, porque eu precisava manter a harmonia, a esperança dentro da minha casa durante o dia. Então, ninguém me via chorando durante o dia, só quem me via chorando era o Senhor na madrugada. Então, os nossos filhos, naquele momento, eles percebiam que nós estávamos exercitando a nossa fé, apesar de que o homem havia falado para nós que não tinha mais jeito. Mas uma mulher e um homem de Deus, que tem uma palavra, um decreto dos céus, ele não se move pela palavra do homem, mas pela palavra de Deus, amém? Então nós, quando temos esse discernimento, nós vamos entender quando é realmente um comando de Deus ou quando é apenas um decreto do homem. Você está comigo? E aí nessas noites longas sem dormir, eu estava muito cansada e teve alguns dias que eu não queria levantar da cama. E eu passei exatamente, bispa, uma semana só levantando para fazer a comida dos filhos e eu voltava para a cama. E o quarto fechado, escuro. E quando eu me deparei naquele lugar, eu tive que me levantar, não com os pés, mas com os joelhos, como a pastora Viviane falou. E eu levantei um dia de manhã, eu falei: Deus, o que é físico e o que é espiritual? Porque eu vou te dizer uma coisa, uma das artimanhas, uma das ferramentas que Satanás utiliza para nos paralisar é colocar em nós o cansaço e o desânimo. E se nós não estivermos atentas a isso, nós vamos ser facilmente pegas por ele. Então eu me levantei em oração e eu falei: Deus, o que é físico e o que é espiritual? E aí ele falou: você precisa descansar para não parar. Você precisa entender que o teu corpo precisa de descanso. Não espiritualiza aquilo que você precisa cuidar, aquilo que você precisa fazer. Tem alguém comigo aqui? Então eu precisei parar, descansar para não parar. Mas nós fomos ensinadas que a gente precisa estar o tempo todo em movimento. Deixa eu te dizer uma coisa, anota isso.
A árvore que dá fruto o tempo todo, ela é uma árvore artificial. Nenhuma árvore dá fruto o tempo todo, queridas. Então, às vezes, a gente aprendeu que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Eu quero te dizer algo, constância não é sobre velocidade, mas é sobre permanecer. Então, tem dias que você vai andar um pouco mais rápido e tem um dia que você vai desacelerar. E sabe quando a gente consegue viver essa jornada constante, inabalável e firme no Senhor? É quando nós reconhecemos as nossas vulnerabilidades. Anota isso. Para você ser uma mulher e um homem constante, você precisa reconhecer as suas vulnerabilidades. E quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, eu entendo que eu não sou boa sozinha. Eu entendo que eu não faço tudo sozinha. Eu entendo que eu preciso de ajuda e eu peço ajuda. Aleluia! Então o que o inimigo vai fazer com a gente? Ele vai querer nos isolar. Querendo dizer que nós somos autossuficientes. Você não foi feita para caminhar sozinha. Mulher constante, inabalável e firme no Senhor, não anda sozinha, mas também anda bem acompanhada. Sabe por quê? Porque nas horas em que eu precisei, foi uma mulher de Deus que me lembrou de quem eu era. Muitas vezes, esse não é o mês que a gente faz a conferência. Quem já está com a gente sabe. Então, quase não houve essa conferência. E muitas das vezes em que eu falei com as minhas amigas, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, elas falavam com autoridade, você vai dar conta, você vai conseguir. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou, você não vai parar, você vai prosseguir e você não está sozinha. Mas sabe por quê? Porque em alguns momentos eu encorajei elas. Se você quer ter essas amigas, seja essa amiga também. Muitas delas às vezes chegaram perto de mim pensando em desistir. Você não vai parar. Você não vai desistir. A semente que nós plantamos, queridos, ela vai nos alimentar. Amém? Essa passagem fala de Davi. Eu vou deixar tu falar. Ai, Jesus. Já vai. Essa passagem fala sobre Davi. E todos nós conhecemos esse... Cadê? Esse confronto que o povo de Israel estava tendo ali pelos filisteus. E aí um jovem, cuidador de ovelhas, entregador de marmitas, mas com ousadia, coragem e convicto, se levanta em nome de Deus e faz o quê? Faz aquilo que muitos guerreiros, fortes, equipados, aptos, não faziam porque estavam com medo. Mulheres constantes, elas não param, sabe por quê? Porque elas são convictas. Convictas de quem Deus chamou ela, convicta da promessa, convicta da palavra, convicta da missão. Ei, mulher, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza de quem foi Deus que te chamou para essa missão? Então eu quero te dizer, silencia as vozes dos Eliabes, ajusta o teu foco e prossegue. Amém? Glória a Deus. A pastora, ontem estávamos com a Tereza, né? E ela falou que a mulher, em média, fala 6.000 palavras. O homem fala 2.000. Então, não consigo nem falar metade do que ela vai falar, né? Mary, eu queria que projetasse aquele relatório médico. Amém? Pronto. Eu vou ler aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, enxergar, enfim, mas eu vou ler aqui. Esse é um relatório médico que nós recebemos ano passado
e foi no dia 6 de outubro de 2023, né? Ali um ano, hoje dia 5 de outubro, e diz assim: declaro para os devidos fins que o senhor Gilmar dos Santos Antoni, esse que vos fala, 40 anos, foi diagnosticado com lipossarcoma mixoide da perna direita. Em agosto de 2023, CID C49, estágio clínico 4, metastático para fígado, peritoneal, região dorsal. Portanto, trata-se de doença oncológica gravíssima, irressecável e incurável, com proposta de iniciar tratamento com quimioterapia de primeira linha por tempo indeterminado. Sendo assim, o paciente necessita de acompanhamento médico e radiológico periodicamente. Eu vou ler só uma parte: doença oncológica gravíssima, irressecável e incurável. Eu não sei se tem também alguém aqui entre nós nesse mesmo estado clínico. Eu quero te dizer, eu estou aqui. A medicina falou que eu ia tomar quimioterapia até o meu corpo aguentar, eu ia vir falecer. Eu ia ter pouco tempo de vida. Quando vem uma notícia dessa, e nós que já estamos caminhando com Deus já há mais de 10 anos, estremece, porque eu sou homem, eu sou limitado, eu tenho meus medos, eu tenho minhas falhas, eu sou pecador. E quando vem uma notícia dessa da medicina falando que essa doença que você tem é incurável. Pode passar o outro relatório? Consegue? Isso. E aqui é o outro relatório desse ano. Foi em agosto, se eu não me engano, que eu recebi. E diz assim: impressão diagnóstica. Ausência de imagens nodulares envolvendo o parênquima hepático no presente exame. Ausência de linfonodomegalias retroperitoneais. Demais estruturas avaliadas sem evidências de alterações. E bem aqui diz assim, que está destacado em amarelo: regressão completa. Regressão completa. Eu não sei se eu choro, se eu rio aqui. Tem muitas mulheres que estão aqui que eu nunca vi, né, até então, e que oraram pela minha vida. Um exército se levantou. Eu ainda estou manquejando, porque ainda está um pouco aberto, mas está cicatrizando. Um gigante se levantou. E, como eu falei, teve momento ali naquele relatório, naquele período, que o médico falou: você tem 99% de perder a sua perna. Porque eu insistia, mas doutor, não tem algo, o que eu possa fazer e tudo. Eu fiz radioterapia, eu fiz quimioterapia, eu fiz a cirurgia com o próprio doutor que falou: você sabe que nós não vamos tirar todo o tumor, nós vamos só te dar uma qualidade de vida melhor. Nós vamos só tirar esse tumor, que aquele tumor tinha 23 centímetros, e aí nós não vamos passar aqui, nos orientaram a não passar, mas era 25 centímetros, era quase uma régua de 30 centímetros. Algumas pessoas já viram. E aquele doutor falou: eu vou tirar uma parte, mas eu quero te dizer, o Senhor tirou todo o tumor. O Senhor tirou todo o tumor. Quem já matou urso e leão, não tem medo? Vocês estão aqui com a gente? Quem já matou urso e leão, não tem medo? E ainda tinha um fígado, ainda tinha a região do dorso aqui na esquerda. E aí veio depois o outro diagnóstico. Porque
os nódulos que estavam no fígado era uma parte muito sensível, né, difícil de fazer cirurgia, enfim. Mas, mais uma vez, o Senhor tirou todos os nódulos do meu corpo. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu não sei qual é o estado gravíssimo que você está, mas quando se levanta um profeta, uma profetisa, com autoridade, porque na minha casa, nesse tempo em que eu recebi, eu vou perder a perna, e agora? Se fosse a perna esquerda, eu até brincava, né? Porque a perna direita sempre fazia gol. Quem homens aqui, os plenos que estão aqui, eu jogava a bola, brinco, que eu gostava de fazer os gols no ângulo e tudo. Se fosse a perna esquerda, eu deixava, mas a direita não, eu tenho ciúme dela. E ali eu falei, eu vou perder a perna, porque eu entrei em um estado de depressão. Eu comecei a buscar vídeos no YouTube de amputados, como é que eles se locomoviam, quais eram as melhores pernas que eles compravam para poder usar, porque eu estava olhando por vista, amados. Eu estava olhando só o meu problema, e quando você só foca no seu problema, você vai maximizar esse problema. Mas quando você começa a olhar por visão e crer que antes de você ver é gerado vida dentro de ti, você vai trazer à existência, ao natural, aquilo que Deus já liberou dos céus sobre a tua vida. E quando eu estava nesse estado, só vendo vídeos, depressivo, se levantou uma profetisa na minha casa e falou: você não vai ser amputado. A minha esposa falou: nós servimos a um Deus que cura, que liberta, que salva e que ainda faz milagre, aleluia. Eu quero te dizer, antes eu falava que Deus curava de câncer, hoje eu posso dizer, eu fui curado do câncer. Eu quero te dizer, sim, eu sou uma testemunha viva, e que aquele decreto de morte agora está gerando vida na minha casa. Fala para os nossos filhos. Os gigantes, anotem isso. Os gigantes revelam o poder de Deus. Mas talvez você precise ajustar a sua visão. Olha aí. Já vi. E a gente vai chegar nessa parte. Mas a gente precisa ajustar a nossa visão, mulher. Visão ajustada, foco irresistível, foco inabalável. Quando eu e você temos esse foco na promessa, na palavra de Deus, de quem Deus é para nós e quem nós somos para Ele, você vai permanecer apesar dos confrontos, das afrontas, das dificuldades. Eu lembro que na primeira consulta com a oncologista, eu falei assim: doutora, já que você falou, mas em meu espírito eu estou repreendendo, que ele não tem cura, não tem isso, ajuda a gente a tirar esse tumor da perna. E ela falou assim: por que eu vou submeter ele a uma cirurgia, remover o tumor da perna se vai nascer em outros lugares? Não tem mais cura. Aquele dia foi o dia mais difícil, que eu tive que tirar de dentro de mim uma força que eu não sabia. E eu lembrei de todas as pregações, de todas as palavras que a gente já ministrou, e isso foi que eu falei para ele. Eu falei: pega os teus esboços que estão guardados e prega para ti mesmo. Muitas de nós vamos ter que pregar para nós mesmos todos os dias, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Não precisa ninguém entrar na tua casa, não precisa ninguém pôr as mãos sobre você. O que você precisa já está dentro de ti. Eu estava numa terra estranha, a minha rede de apoio aqui, poucos amigos lá, mas o Senhor escolheu a nossa casa para gerar esse testemunho. Então olhe você, mulher, cuidadosamente para a luta que você está passando, essa luta contra o seu destino, e veja se você não está percebendo a dádiva de ter sido escolhida para gerar um testemunho.
Quando eu mudei a minha perspectiva e olhei e falei, o Senhor escolheu a minha casa. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. E eu me submeti a esse processo. Eu falei, Senhor, está doendo, mas eu aceito. Está doendo, mas eu não paro. Está doendo, mas eu vou permanecer. Aleluia. Quem fez Davi notável? Não foi o rei, não foi o profeta, não foi um pai, não foi um amigo. Sabe quem fez Davi notável, queridos? Foi o Golias. Então para de mimimi, para de reclamar, para de se colocar no lugar de vítima e se levanta nessa guerra. Do que você está com medo? Deus cura do câncer, Deus restaura casamento, Deus salva e liberta. Do que você está com medo, mulher? A unção separa, mas os confrontos com os Golias irão preparar você. Tem alguém comigo? Anota. A unção te separa, mas é o confronto que vai preparar você. Quando nós estávamos ainda em Manaus, eu vou falar depois sobre isso. Uma das passagens, na verdade, que o Senhor falou comigo nesse período, queridos, foi sobre a cura da filha de Jairo. Nós estávamos naquele lugar com poucos conhecidos, na nossa rede de apoio aqui, os parentes, tudo aqui. Mas o Senhor queria gerar em nós essa experiência dentro de casa, bispa. Ele não queria que ninguém colocasse as mãos. Sabe por quê? Há uns 3 anos atrás, o meu filho, quando tinha uns 12 anos, em uma aula de religião, numa escola cristã particular, escute isso. Em uma aula de religião, o meu filho foi setado. E ele voltou para casa depois da escola e falou assim, mãe, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estou com dúvida se Deus existe. No ano passado, nós estávamos em um podcast com uma das ministrantes e ela olhou para mim, segurando na minha mão e disse, eu vejo a sua casa passando por um alinhamento para que você chegue mais longe do que você já chegou. Sabe aquele alinhamento que a gente deixa o carro parado para trocar o pneu, para fazer balanceamento e alinhamento, trocar o óleo? Era esse processo que a minha casa estava passando. Não havia possibilidade de expandir se dentro da minha casa aquela verdade não era absoluta. Não havia possibilidade de expandir se dentro da minha casa tinha uma pessoa que tinha dúvida se Deus existe. Quero te dizer hoje, mulher, não existe possibilidade de você expandir no reino se a sua casa precisa de alinhamento. E naquele lugar da dúvida, da semente do engano que foi plantada na vida do meu filho. E quem conhece sabe que é um menino amável, doce, estudioso, temente a Deus. Eu só amei o meu filho. Lembra que eu falei no início, vamos discernir os níveis de batalha que a gente está travando? Então eu entendi que aquela batalha não era com a força do meu braço, bispa. Eu tinha que amar o meu filho. Não era mandando ele jejuar, orar, ler a palavra. Sabe por quê? Porque quando ele está nesse lugar da dúvida, quando ele está nesse lugar da crise, quanto mais você impõe a sua religião, mais você perde ele. Tem alguém comigo? E eu tive que discernir a batalha que eu estava travando. Eu sabia que a minha luta não era contra o meu filho. Não era ele que era rebelde. Não era ele, era o inimigo. Mas quando existe uma mulher de Deus posicionada, o inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. E aí eu me levantei em oração. E eu falei, Deus, gera nele uma experiência contigo.
Deus, os 2 anos, gera nele uma experiência contigo. Deus se revela para ele. Mas na minha pequenez, eu imaginei que fosse num culto, que o profeta ia se levantar e dizer: eis que te digo, tu és um escolhido de Deus. Porque a gente cria um padrão meio místico. E eu quero te dizer agora, você não precisa disso. Você é a expressão da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus, do reino de Deus, na tua casa, na tua família, na tua congregação, no teu trabalho, aonde o Senhor colocar a planta dos teus pés. E eu orei incansavelmente pelo meu filho, para ele ter uma experiência. Mas eu não pensei que ia ser tão difícil. E quando o diagnóstico bateu na nossa porta, aquele menino cético, frio, eu falei: é agora. Vocês entendem que quando a nossa visão ela está ajustada, a gente sai do lugar da dor e começa a entender que o Senhor está preparando o ambiente para se revelar? Mas isso só é possível quando eu saio desse lugar de vítima. Porque quando eu estou nesse lugar de vítima, está doendo, ninguém me visita, o pastor não veio aqui, o profeta não orou. Se levanta, mulher. O que você precisa está dentro de você. E quando eu percebi... E quando eu percebi que aquele era o cenário perfeito para Deus se revelar para o meu filho, eu falei para ele e para a menor: eu não vou pedir para você orar e jejuar. Você vai fazer isso se você quiser e se você crê que Deus cura. Se você crê que Deus pode fazer algo em nosso favor, se levanta em oração, em jejum, pela vida do seu pai. E eu não cobrei isso deles. Mas eu sei que eles tiveram esse lugar de oração. E passamos por todo o processo do tratamento do Dinho e faltou somente o laudo do fígado. E quando chegou o laudo do fígado, eu tinha saído, Gilmar falou: chegou o resultado. Eu falei: o que aconteceu? Aí ele falou assim: não tem mais câncer. E foi um aleluia, um glória a Deus, dentro daquele quarto. Eu chorava, e eu ria, e eu gritava. E aí ele estava na sala, eu falei: filho, corre aqui. Olha isso, mulheres. Quando você se posiciona no lugar da promessa, existe uma promessa sobre você, existe uma promessa sobre a sua casa, existe uma promessa sobre a minha família, e foi nela que eu me apeguei. Quando ele entrou no quarto, eu falei: saiu o resultado. E ele falou: mãe, o que aconteceu? Eu falei: não tenho mais câncer. E ele falou: meu Deus, eu fiquei nervoso. Aí eu peguei a oportunidade e olhei bem fundo nos olhos dele. Você tem noção do que aconteceu? Deus escolheu a nossa casa para gerar esse testemunho. Você tem noção do que você tem nas suas mãos? Você vai poder falar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, que Deus curou seu pai de uma doença gravíssima. Porque a mulher de Deus posicionada, ela é intencional. Ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem dela. Aleluia. E aí ele olhou para mim, eu estava aleluiada, né? Ele olhou para mim: mãe, não só para os meus filhos, não só para os filhos dos meus filhos, mas para todo mundo que eu puder, eu vou falar que só o Senhor é Deus. Aleluia! O homem foi curado do câncer e o menino foi liberto. Aleluia. Aleluia. Eu não sei nem o que eu falo agora, né?
Só estou ouvindo aqui, né? Camarote aqui, Mari. Camarote aqui. Amém. Mas Deus realmente, Ele é bom. E sabe, Deus, Ele me faz lembrar ali dos espias, daqueles 12 espias. E se eu te perguntar, qual era o nome daqueles 10 espias que trouxeram um relatório desfavorável? Qual o nome daqueles 10 espias que falaram que a terra até emana leite e mel, mas não poderiam com aqueles gigantes, porque eles eram como gafanhotos diante daquela situação? Você sabe o nome daqueles 10 espias? Talvez você for agora folhear a tua Bíblia, buscar, você vai saber o nome deles. Eu quero te dizer, eles não eram qualquer homens, não, eram príncipes. Eles eram maiorais ali da sua tribo. Mas tiveram dois daqueles 12 espias que trouxeram um relatório favorável a Moisés. E falaram, sim, lá tem gigantes. Sim, lá tem homens maiores do que nós, homens fortes, homens valentes, sim. E se eu te perguntar aqui agora, você vai saber, ou a maioria vai saber, qual é o nome daqueles 2 espias que trouxeram para Moisés o relatório que disseram, sim, nós vamos conseguir. Qual era o nome deles? Josué e Calebe. Eles colocaram o nome deles na história. Eu quero te dizer, esse problema, ele vai te levantar, porque você vai parar de olhar por vista, de olhar somente o problema, o gigante, mas olhar por visão e saber que já tem uma promessa liberada do Senhor, e que apesar de você ainda não estar na terra prometida, Deus está te impulsionando, te levantando e dizendo, vai minha filha, vai meu filho, porque você vai conseguir, você vai chegar nessa terra prometida. Eu pego pela tua mão e te digo, eu te ajudo, te tirei dos mais excelentes nessa terra, para glorificar e exaltar o meu nome, aleluia. Não seja uma fujona não, não seja uma fujona não, mas em frente, com intrepidez, com ousadia, com constância, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu olhei para a situação naquele momento e Deus fez me lembrar. Você vai olhar por vista ou por visão? A palavra de Deus nos orienta. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Eu quero te dizer, mulher, que nesse dia há um romper de Deus sobre nossas vidas. Mesmo que a batalha seja difícil, mesmo que tenha gigantes, mesmo que ele falou, eu não quero mais, eu desisto, mesmo que alguém falou para ti, não desiste, não tem mais jeito. A palavra de Deus é vida, ela é vida, e onde havia um decreto de morte, de escuridão, Deus entra com a luz. Deus entra com a palavra. Josué e Calebe se posicionaram. Aqueles 10, aqueles que falaram que não iam, eles nem conseguiram chegar na terra prometida. Muitas vezes nós pensamos, eu tenho promessa e eu não vou morrer. Quem tem promessa morre. Quem tem promessa morre. Vai depender do teu posicionamento, que se vai agradar a Deus ou se vai agradar o inimigo, porque o inimigo quer que você pare, e quando você murmura, a terra se abre, mas quando você adora, os céus se abrem para ti, aleluia. E aí, você vai murmurar ou vai adorar? Em meio à minha luta, eu comecei a ir para um caminho de murmuração, e agora o que vai ser? Mas quando eu recebi a palavra, e ouvi audivelmente, eu sou contigo. Quero te dizer, o Senhor, Ele é contigo. Creia no romper. Comece a trazer à existência aquilo que Deus já colocou como sonho na tua vida.
José, ele enfrentou todas as dificuldades, até os próprios irmãos, porque quem vai te trair não é aquele que está longe, quem vai te trair é aquele que está perto, do teu lado. Quem vai te apunhalar pela costa é aquele que está mais perto. Mas eu quero te dizer que nós não morreremos enquanto a promessa não se cumprir. Quando nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, para que Ele faça a vontade dEle. E eu sempre orei, Senhor, faz a vontade de mim, mas eu não imaginava que Ele ia permitir um câncer, para depois falar para vocês que eu fui curado de um câncer. Não é? É porque um gigante também pode revelar o seu destino. Anota isso. Um gigante também pode revelar o seu destino. Eu lembro também, a gente tem muitas passagens, não dá para falar tudo aqui, mas um dos comandos que eu tive, quando nós estávamos no meio desse decreto, o Senhor falou, celebra antes de ver. Sabe por quê? Porque nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Quando eu coloco a minha fé em ação, eu trago existência no plano terreno, aquilo que já está consumado lá nos céus, na palavra de Deus. Então é você que precisa reagir. Deus não responde as tuas perguntas, Deus responde as tuas respostas. Como que você está respondendo a esse gigante? O que você está dando de resposta para esse confronto, para esse gigante, para essa tormenta? O que você está revelando? Porque o gigante também revela o que tem de melhor dentro de nós. O gigante revela o que tem de melhor dentro de nós. E quando eu estava na pia da minha casa, eu pedindo para o Senhor curar, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Deus falou comigo, viver um milagre. E você está pedindo tanto a cura e não está celebrando a vida. Tem alguém comigo? Você está doente, mas você está vivo. A porta se fechou, mas você está vivo. Tem um decreto sobre a tua casa, mas você está vivo e você pode se levantar e você pode guerrear e você pode profetizar sobre esse vale de ossos secos. Se você está viva, você pode. Aleluia. E aí eu lembrei que eu orei tanto para o Senhor converter o coração desse homem. E sabe o que o Senhor me falou naquele dia que eu estava chorando? Se eu levar ele, você não perdeu, você ganhou. Tem alguém aqui entendendo isso? Se eu decidir levar o Gilmar, você não perdeu, você ganhou. E eu comecei a celebrar nesse lugar. Porque se fosse antes um prostituto, um homem beberrão, e se ele morresse naquela época, eu teria dúvida se o Senhor tinha recolhido ele. Mas hoje não, eu entendi o Senhor falando, ei, essa guerra não é tua, essa batalha não é tua, ele é meu, é eu que guerreio contigo, é eu que estou contigo nessa tormenta. Se você tem certeza, se você tem convicção, te levanta agora dessa cadeira, mulher, te levanta agora dessa cadeira, homem, porque Satanás vai ter que fugir por 7 caminhos da tua casa. Oh, aleluia! E aí eu lembrei que o mesmo Deus que desfez a mala dele, porque ele já estava com a mala pronta. Aí vocês podem olhar e dizer assim, que homem, né, que dá trabalho, a gente tem que estar orando o tempo todo por ele. E ainda vai me aguentar mais um pouco, né? Deus deu vida, né? Mas eu entendi que é muito mais sobre mim, bispa, do que sobre ele. Eu entendi que é muito mais sobre mim do que sobre ele. Eu entendi Deus destronando um Deus que eu criei no meu coração. Porque muitas vezes eu abri a boca para dizer, eu não consigo viver sem esse homem, essa belezura. Tá vendo? Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Gilmar. Aí Deus faz o quê? Destrona os deuses do nosso coração. Então quando eu estava na pia, orando, o Senhor me fez entender, eu estou destronando esse Deus que tu criou. Para você ter a sua dependência total em mim.
não no homem, não no pastor, não no amigo, porque eu não falei essa parte. Mas o Senhor não permitiu ninguém entrar na minha casa. Escute isso, não se ofenda no seu processo. Não se ofenda com aquilo que Deus está fazendo com você. Porque muitas vezes no meio da tormenta você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e você não vai ver aqueles que disseram que iam te ajudar. Mas sabe quem é? O próprio Deus que está tirando todo mundo. É o próprio Deus que está calando as vozes contrárias, as vozes incrédulas. Quero te trazer a lembrança hoje, você não está sozinha. Deus está contigo nessa batalha. E eu sabia que aquele era o cenário propício para Deus se revelar. Não foi ninguém, queridas. Eu tive que orar a palavra. E aí a gente saiu de uma conferência que fala que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Nesse processo eu aprendi a orar a palavra, reivindicar a palavra. Eu falei: Deus, a tua palavra fala que Ele é imagem e semelhança tua. Tu não tem câncer. A tua palavra diz que nós somos criados à tua imagem e semelhança. Tu tem as duas pernas, tu é perfeito. Ele não vai perder essa perna, ele não vai morrer com esse câncer, porque ele é imagem e semelhança tua. Do que você está com medo, mulher? Ajusta o foco, ajusta a visão. Foco na palavra, foco na promessa. Silencia aqui, silencia as vozes contrárias. Silencia os Eliabes. Eles não sabem, eles não viram, mas você ouviu. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem prometeu. E aí eu vi o Senhor se revelar na minha casa. Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo cura sobre essa perna. Câncer em nome de Jesus, câncer em nome de Jesus, sai. E um exército de mulheres se levantaram e nós oramos especificamente. Gente, para terminar, eu vou falar para vocês. Aquele médico ficou surpreendido, porque no dia que nós entramos na sala dele, ele falou assim: você sabe que não é para cura. Vamos tentar tirar uma parte desse tumor para ajudar no tratamento. Mas no meu espírito inabalável e firme no Senhor, eu falei: mas é porque você não conhece o Deus a quem eu sirvo. E eu fiquei ali em espírito de oração, guerreando. E depois de alguns dias, o mesmo médico que falou que não ia conseguir, que tinha chance de perder a perna, falou assim: até que prove o contrário, não tem mais câncer na sua perna. Porque uma mulher posicionada em Deus, os céus convoca. Você não precisa convocar ninguém, você já foi convocada. Se levanta hoje. Se levanta hoje na sua casa. Não espera mais a visita de ninguém, é você. Tem uma unção aqui nesse lugar de ousadia, de intrepidez. Você vai botar para correr aquele Satanás da sua casa. E aí eu pensei: não vem ninguém, vamos para lá para Manaus, que lá tem um pessoal aleluiado, vão visitar a gente, as minhas amigas do Reteté. E ele falou: não, eu tenho uma palavra, nós vamos permanecer aqui. Escute uma coisa, nós oramos 5 anos para mudar de cidade. Nós nos planejamos, nós não fomos daqui foragidos.
Não, nós somos debaixo de bênção dos nossos pastores. Nós não tínhamos escolhido um lugar para congregar naquele lugar. Nós não fomos lá por causa de uma denominação, por causa de um homem, não. Nós entendemos, Senhor, o Senhor tem um controle sobre a nossa vida. Aonde o Senhor nos enviar, nós vamos. E que a gente seja bênção naquele lugar. E que nós sejamos abençoados também. Itajaí não era a cidade que nós tínhamos escolhido. Nós escolhemos Curitiba e Joinville. E eu já estou terminando. Só para você entender que quando você se coloca no lugar do centro da vontade de Deus, não tem decreto de morte, não tem porta fechada, não tem palavra contrária. Pode dizer que não vai dar certo, que não tem jeito, mas se você está posicionada no centro da vontade de Deus, até aquilo que era para ser maldição vai te abençoar, aquilo que era para te matar vai te dar vida e vida em abundância. Naquele mesmo lugar, a gente passeando por lá, vocês vão rir, perto de Balneário Camboriú. Aí ele falou assim: Deus falou comigo. Aí eu falei: esse Deus, hein? Falou aqui perto de Balneário Camboriú, que a gente vai morar aqui, a cidade mais cara do Brasil. Ele falou: Deus falou comigo, nós vamos morar aqui em Itajaí. Nós não entendemos, mas obedecemos. Naquele mesmo lugar que Deus falou com ele, vocês vão morar aqui, foi o mesmo lugar onde ele fez a radioterapia. Deus não foi pego de surpresa com o câncer, Deus já sabia. E nos levou para aquele lugar para ter um tratamento que nós não teríamos aqui, com um custo de vida mais baixo que nós não teríamos se estivéssemos morando aqui. Deus já sabe o teu futuro, mulher, então não tenha medo. Ele sabe o teu futuro, Ele já te viu lá. Aleluia. Que gigante você está enfrentando agora. A boa notícia é que você pode escolher o que Ele vai produzir em você. Mulheres constantes não andam pela sua emoção, mas andam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. A palavra Ezequiel 37 vai dizer que o próprio Deus coloca aquele profeta no meio do vale de ossos secos. No meio, ele tem a visão ampla de todo o território. Te posiciona no centro da vontade de Deus, porque você vai ter visão ampla, você vai ter visão expandida, você vai ter fogo irresistível, você vai ser inabalado. Amém? Coloca a mão para o alto, quem está passando por um problema muito difícil. Porque nós vamos louvar o louvor da unção. Unção. Porque existe uma unção sobre este lugar. Você vai sair daqui não empoderada por qualquer ideologia, mas empoderada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos o quê? Poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente. Por que você ainda não pisou nessa cabeça? O que está te paralisando? A unção está nesse lugar. A unção está dentro de você. Você não precisa de campanha. Você não precisa de nenhum homem impondo as mãos em você. Se você crer e tomar posse da palavra, você vai impor as mãos sobre muitas pessoas e elas vão ser curadas. E eu vou pedir para o pastor Gilmar agora orar com essa unção de cura, porque eu quero que você receba essa unção hoje. E entenda, quando você ajusta a sua visão, essa luta não é para a tua morte, amém? Vai ter escape, vai ter provisão. Deus não deixou faltar nada, queridos, nesse deserto, e não vai deixar faltar para você também. Amém. Pai, nós cremos, Pai, no milagre. Nós servimos a um Deus do impossível, Senhor.
Sabemos que a última palavra vem de Ti, Pai. Pai, há um exército se levantando hoje, um exército forte, valente, Senhor, que entende a Tua palavra, e que somente a Tua palavra, Senhor, nós vamos andar, Pai, sobre as águas, sobre o fogo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a encher de vida, cura, Senhor, no íntimo, Senhor, agora. Vai adentrando, Senhor, e onde houver um câncer, Pai, que esse câncer, Pai, ele seja, Senhor, retirado agora. Faz a Tua operação agora espiritual, faz a Tua operação emocional, Pai. As mentes cativas no inimigo, Senhor, sejam libertas agora. Adentra na mente, Pai, porque entendemos uma metanoia neste lugar. E quando há uma mudança de mente, há uma mudança de posição. E quando estão posicionados no ambiente onde Tu queres, Senhor, Tu ordena as bênçãos, Pai. Tu ordena, Senhor, a prosperidade, a alegria. E onde houve choro, Pai, Senhor, a alegria agora no coração, a vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Te revela, Pai, agora, em nome de Jesus. Aleluia! Onde houve murmuração, que agora haja adoração, porque a terra não vai se abrir, Pai, mas nós cremos no céu aberto agora. A partir da nossa adoração, recebe como cheiro suave a nossa adoração, porque celebramos sim a vitória em Teu nome. Aleluia! Em nome de Jesus. Chegou a hora, queridas, das filhas, dos filhos manifestarem a glória, amém?